Boa noite, minha querida. Boa noite, Amanda. Que prazer falar com você nessa noite. Também, querida, um grande prazer. Então, vamos recebendo aqui nossos convidados, né? A gente Vamos. acerta o áudio. Eu peço para todo mundo confirmar aí se está nos ouvindo bem, para a gente poder começar. Aí, o pessoal está te dando boa noite também, Tereza. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ter uma noite bem gostosa. Vamos Vamos sim, falar de coisas muito sagradas. com certeza. E é interessante porque hoje eu venho aqui como mãe, né? Como mãe, é verdade, Como Amanda. mãe, como mãe do Gabriel. Isso, como mãe do Gabriel. 6 anos atrás, só para eu fazer uma introdução para quem não me conhece, né? 6 anos atrás eu perdi o Gabriel, que é meu único filho. E quando estava chegando perto do Dia das Mães, eu fiquei muito angustiada. Eu fazia terapia com a Adriana Tomás, que é uma grande querida. E quando estava chegando perto do Dia das Mães, na sessão, eu falei para ela que eu não sabia, eu não ia mais comemorar o Dia das Mães, porque o Gabriel não estava mais aqui, então não tinha motivo para eu comemorar o Dia das Mães. E ela virou para mim muito séria e perguntou se eu tinha deixado de ser mãe dele. Você deixou de ser mãe dele? E eu pensei, eu falei, não. Ela, então você tem motivos para celebrar, sim, porque você continua sendo mãe do Gabriel, isso é um fato, isso não mudou. E você sempre será mãe dele. E foi Sim, aí que surgiu a página Mães para Sempre. mães para Foi sempre. exa Isso, foi exatamente nessa semana, nesse período que antecedia o Dia das Mães, que eu criei a página, criei a comunidade, comecei a conversar com as mães e a dividir com as mães essa descoberta, né, de que eu ainda continuava sendo mãe e de que a morte, ela encerra a vida, mas ela não encerra o relacionamento que existe entre as pessoas. Então, por isso que hoje, eu, faltando, né, 2 dias para o Dia das Mães, eu decidi chamar você, Tereza, convidar todos, para a gente poder entender como é que isso pode ser possível, né? Como é que isso pode acontecer, essa celebração, esse ritual, a gente pode sentir a maternidade, tanto as mães que perderam filhos, quanto os filhos que perderam suas mães. Como é que a gente pode celebrar essa data ainda e nessa condição? Sim, Amanda, o amor é para sempre, né? Ele merece Exatamente, e deve existir, né? exatamente. É isso que a gente quer compartilhar aqui com todo mundo, né, Tereza? É isso que nós vamos compartilhar nessa noite. O amor que Tá, fica, que não finda. exatamente. Isso. Eu separei aqui para a gente começar. Tem uma. Não sei, você com certeza conhece a oração de Santo Agostinho, né? Conheço. A oração de Santo Agostinho, ela me acalentou muito quando meu filho partiu. E eu gostaria de começar a live recitando essa oração para as pessoas. Não tem nada a ver, não tem nenhum cunho religioso, nada disso. É como se fosse um poema, um texto, bonito como são os seus, Teresa. Obrigada, Diz Amanda. assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa
tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Lindo, né, Amanda? É lindo. Depois eu vou postar esse texto na página, mas para sempre. Vou postar aqui no Instagram também, para quem não conhecia, quem puder, quem quiser, né, ter acesso a ele. Tá. Então, Tereza, para a gente começar a conversar, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria saber a sua opinião. O nosso grande Freud, ele disse que a compreensão, que na morte, né, quando a morte chega, a compreensão é o caminho e a aceitação é a cura. Você concorda com ele, Tereza? A compreensão deixa, eu primeiro vou me apresentar, tá bom, Amanda? Claro, Né? desculpa, por Então, não favor. tem problema. Eu vou me apresentar para as pessoas entenderem um pouco do Laços e Lutos, né? O Laços e Lutos, muita gente me pergunta, inbox, né? Se eu perdi um filho, eu não perdi, eu não conheço essa dor e eu não imagino essa dor. Eu acho que é um jeito de começar dizendo do meu respeito por essa dor. Eu não a conheço. Como que o Laços e Lutos nasceu? O meu marido tem uma única irmã que tinha uma única filha. Ela morreu, foi uma morte muito rápida, né? Ela adoeceu em menos de uma semana, ela pegou uma bactéria e ela faleceu. A minha cunhada ficou na minha casa e aí eu fiquei muito próxima dessa dor, porque era a única filha dela e eu tenho um único filho. E aí eu não sabia o que fazer com tanta dor, porque eu acho que eu nunca vou conviver com tamanha dor. Eu respeito todas as dores, mas estar próxima de uma mãe que perdeu um filho, eu não consigo dimensionar uma dor maior para quem é mãe. E aí eu resolvi naquele momento começar o Laços e Lutos, porque eu entendi que uma mãe não pode, não deve jamais deixar de falar nesse filho. E o que eu fui percebendo é que as pessoas. E na época eu fazia especialização em luto. Eu sou psicóloga, eu fazia especialização em luto. E na época eu lembro que eu estava fazendo a formação e tudo, e foi muito difícil. Então, porque aí misturou mesmo, né, a formação e tudo mais. E aí eu quis ajudá-la de alguma forma, porque eu acho que não há palavras. E o que eu fui percebendo é que as pessoas se cansam, né? Elas querem que você pare de falar. E aí, respondendo o que você está me perguntando, eu acho que a compreensão, sim. A aceitação, eu não sei. Eu não sei dizer se uma mãe consegue aceitar verdadeiramente que um filho não esteja. Eu acho que ela consegue, o que a gente fala muito no luto hoje, se adaptar. Porque uma mãe nunca vai... É a continuidade dela. Então, eu acho que quando ela se adapta, ela volta para a vida dela. Não aquela vida anterior, porque aquela vida anterior ela nunca mais vai ter. Mas ela vai arrumando outras formas de conviver com esse filho. Se você quiser entender isso como aceitação, ou se algumas pessoas entendem como aceitação, eu não entendo que isso está errado. Mas eu acredito em adaptação quando uma mãe perde um filho. E não em Eu aceitação. concordo. E eu, como mãe, eu concordo com você. A gente se adapta, realmente. E Por você, esse a sua não mãe é tem. viva, Tereza? A minha mãe é viva. Então, minha mãe é viva, meu pai é vivo, então eu desconheço realmente. O mais próximo que eu cheguei dessa dor foi a minha cunhada ter ficado na minha casa porque não suportava voltar pro vazio dela mesmo, né? E que Quando a mexe, Anne né? partiu, né? Todos os maios mexe muito com ela, porque é o Dia das Mães e porque é o aniversário da Anne. Quando? Agora, acho que é dia 16, é 16 ou 17, acho que é 16. Então é sempre muito junto, sabe? Sei bem. Sei bem como é que é.
Então, Então, a sua história começa parecida, de certa forma, com a minha, né? Eu comecei o Mães para Sempre por causa da minha perda e você começou o Laço de Lutos por causa da perda da Anne, que é uma sobrinha, filha única da sua cunhada e tão amada, tão jovem. Ela tinha 18, 16 anos. 18? 18, ela estava prestando vestibular. 18 anos. O Gabriel tinha 16. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, né? Eu vou começar até, Amanda, se você me permitir, pedindo para todas as pessoas que estão acessando agora que se deem o direito de pensar no nome dessas pessoas amadas. Seja mãe, seja filhos, né? Seja pai, seja quem for. É que a gente hoje está muito voltado para mães e filhos, né? Filhos sem mães e mães sem os filhos. Então, assim, que a gente comece lembrando desse nome sagrado, se dando o direito dessa existência. Então, que a gente comece assim, que um filho pode existir e que se ele não puder, a questão não é de quem fala nele, é de quem não consegue ouvir, certo? Os nossos Perfeito, mortos têm todo o direito de estar conosco. perfeito. Concordo plenamente com você. E é possível, Tereza, assim, você na sua vivência na clínica, depois que a Anne partiu e você começou você se especializou nisso, começou a atender e começou a escrever textos tão lindos, tão sensíveis, né? Você acha que é possível, a gente celebrar o Dia das Mães? Mães que perderam filhos e filhos que perderam mães? Eu acho que eu penso que é uma situação muito singular, né? Dizer para o outro que é possível ou não, aí vai depender muito da elaboração da dor de cada um. Se você elaborou essa dor, se você arrumou lugares bons para essa saudade, eu entendo que é possível. De um jeito bom, de um jeito que dá vida. Se você não elaborou, é possível também, mas será de uma outra forma, será com pesar, será de uma outra forma. Eu posso estar muito bem e, de repente, no Dia das Mães, eu celebrar isso de uma forma. Na minha dor, ela pode ser silenciosa, por exemplo, né? Eu posso ir para um quarto, eu posso ir para uma sala, eu posso pegar fotografias do meu filho, da minha mãe, eu posso ficar olhando, colocar uma música que a pessoa gostava. Eu acho que isso é muito bacana. Trazer a vida dessa pessoa de algum jeito para perto, né? Inclusive, eu já vi relatos de pessoas que colocam até o perfume para ficar no ambiente, o perfume que aquela pessoa usava. Eu acho que é possível, que depende do quanto você dá conta, Amanda. Entendi. E o que que você chama de elaboração do luto? Quando você diz assim, é possível para alguém que elaborou o luto e talvez seja possível de uma outra forma mais pesada, né, com pesar, para quem não elaborou. O que que é essa elaboração do luto? A elaboração não quer dizer que eu não me entristeço do meu filho se não está aqui ou da minha mãe. A elaboração é que eu consigo, eu sempre brinco muito com isso, né? Que eu consigo ir para o fogão, fazer um café e sentir o cheiro dele, né? A elaboração é que eu consigo ir para o meu quintal e molhar as plantas que estão lá. A elaboração não são grandes saltos, não quer dizer que eu tenho que ser outra pessoa e que está tudo ótimo. Quer dizer que eu consigo enxergar a vida que está à minha volta, mesmo sentindo muito a falta. E eu acho que quando a gente morre para as outras coisas, é porque ainda a gente está num momento de muito pesar, entendeu? Você não consegue enxergar o que está à sua volta. E à medida que o tempo vai passando e que você não consegue ter olhos para essas coisas, eu acho que aí você tem que começar a ter um cuidado. Ser cuidado, né? À medida que o tempo vai passando, quanto tempo, por exemplo? Não tem Como é tempo. que é essa questão do tempo? Pois é, como é que é Então, essa questão do tem tempo. tempo? Eu vou dizer que na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros meses, eu vou ficar inteiramente voltada para essa perda.
Eu não vou conseguir pensar em outra coisa. A comida vai descer muito mal, né? Eu até digo para as pessoas, faça uma vitamina, faça uma sopa, porque tá certo a comida não descer. Não tá errado. À medida que o tempo vai passando, eu consigo levantar, consigo esticar o lençol da minha cama. Só isso eu consegui hoje. Tá bom. Você já teve um movimento de volta para a vida. Mas o outro tempo todo eu fiquei pensando, eu fiquei só voltada para minha dor. É o quanto eu vou dando intervalo para a dor. Isso é uma elaboração. O tempo, eu não sei, porque ele é na dimensão do amor. Então pode levar um ano, pode levar dois, mas eu não vou falar num luto complicado se eu estou 2 anos sofrendo, muito triste, mas eu estou conseguindo sentir o cheiro do meu café. Eu estou conseguindo molhar as plantas do meu quintal. Eu estou conseguindo sorrir para o meu cachorro. Entende? Então, fica Entendo. difícil falar um tempo. Quando eu vou falar que o tempo, à medida que vão passando os meses, a gente fala muito no primeiro ano, mas porque são os primeiros aniversários, os primeiros tudo. Primeiro aniversário, primeiro dia das mães, primeiro Natal, primeiro tudo. À medida que passou o primeiro tudo e eu não consigo enxergar as coisas que estão à minha volta, não é que eu não fique triste, eu posso ficar, mas eu não consigo comer, o meu sono está atrapalhado à medida que o tempo passa, aí eu tenho que olhar para isso, alguma coisa não está legal. E aí vão acontecendo outras consequências que vão afetar a minha saúde. E aí é hora de quê? Aí é hora de buscar ajuda. É hora de buscar ajuda, porque a dor você vai perceber que a dor está insuportável. Você sabe, Tereza, que lá na página eu convivo com muitas mães, né? E existem mães, eu converso com mães que estão de luto, assim, naquele luto pesado há 20 anos. E isso não dá nem para julgar, tá? Eu não estou julgando elas, não, de jeito nenhum, porque não dá para julgar. É o que elas conseguem fazer e ok. Não é um julgamento, é só um comentário. Mães que estão de luto pesado há 20 anos não conseguem mais sorrir, não conseguem mais voltar a ter uma vida plena. E como ajudar essas mães? O que que a gente pode dizer para elas, Tereza? Eu acho que é assim, sabe, mano? O começo, ele é doloroso, mas 20 anos tem outras coisas em volta. Se eu tô voltada só para dor, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar ajuda. Eu assisti um filme, eu não sei se você viu, o livro de Henry, Não, ainda não. maravilhoso. E ela perde o filho, e é Como muito é o bonito nome? o livro de Henry. Eu até coloquei, tá a indicação lá no Laços e Lutos no Instagram. É muito bonito porque assim que o filho parte, ela começa a fazer só doce pro outro filho. Doce, doce, todos os dias. A gente vai comer só doce, só doce. E o menino olha meio estranho, mas você percebe que o luto dela não cabe nada, não cabe uma ordem, não cabe fazer almoço, não cabe, entendeu? E ela vai fazendo aquele monte de doce, o menino vai ficando até enjoado. E é muito bonito porque essa mãe, ela vai mostrando esse luto inicial, que você fica desorganizado. Mas à medida que o tempo passa, 20 anos, eu não sei, a gente tem que olhar para o que sobrou na vida. E a minha avó dizia uma coisa que eu sempre me lembro muito, que pode... Minha avó perdeu uma filha com 8 anos, né? Ela sofreu todos os tipos de perdas. E ela dizia uma coisa que eu sempre lembrava, pode partir quem for, mas a sua vida ainda é sua responsabilidade. E eu acredito nisso, eu acho que tem um propósito para a gente estar aqui, eu acho que cada um tem que olhar para esse propósito. E a gente tem que seguir esse propósito. E, e eu acho que o único jeito da gente seguir nesse propósito e se adaptar à perda de alguém que você nutre um amor tão intenso é a gratidão. Se você perguntar para algumas pessoas, se eu te perguntar, Amanda, se você soubesse que o Gabriel partiria na idade que ele partiu, você teria tido ele? Sem dúvida nenhuma. Isso é gratidão. Tá tudo certo.
O Gabriel foi cedo? Foi. Mas eu teria tido mesmo que eu tivesse certeza que ele partiria nessa idade, é o que você está dizendo. Então é isso. Isso é gratidão. Isso é o que nos dá condições de seguir. É a gratidão. Pela passagem do outro em nossas vidas, né? Eu acho que a questão espiritual é muito importante. E aí ela vai voltar para o que eu acabei de falar mesmo, que é o sentido da vida. É porque eu me levanto todos os dias, porque a minha vida vale a pena, porque senão quem vai embora leva o sentido da minha vida. Isso não é justo comigo, entende? Aham, entendo. Certo. Colocaram aí até, mas é isso mesmo. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E Eu cada lembro que, vitória, cada minúscula vitória, ela tem que ser comemorada. Por isso que eu brinco muito com essa coisa. Ah, eu já estiquei o lençol. Que maravilhoso. Você quis a sua cama arrumada, tá ótimo. Né? Vamos ver amanhã o que que você consegue. Não é? é isso, com certeza, um dia de cada vez. Eu lembro que nos primeiros dias tinha dia que eu só conseguia respirar. E a Adriana dizia pra mim, tudo bem, né? E é bonito isso que você falou, porque a Karina Okajima, que é suicidologista, ela é uma querida. Ela fala uma coisa que eu acho muito bonita. Quando não souber o que fazer, cuide do comer, do dormir e do respirar. Porque é isso, né? Que te mantém vivo, que te mantém sendo quem você é. Com certeza. Perfeito, Tereza. Tem uma frase que você escreveu que diz assim: amar na saudade, um jeito de remover a poeira na linha do tempo. Fala pra gente um pouquinho sobre essa frase. Quando alguém vai embora, às vezes a gente fica com medo de esquecer o rosto, o cheiro, como se a pessoa fosse perdendo a forma, sabe? As pessoas falam muito nesse medo. E se eu esquecer o rosto? E se eu não lembrar como era? Quando eu amo, eu não tenho como esquecer. Quando eu tenho o direito de manter vivo, eu tiro essa poeira, né? E eu posso espalhar fotografias pela minha casa, não é? Fotografias na minha alma. Eu posso colocar sempre a música que o meu filho, minha mãe, enfim, gostava. E passar aquele dia, tem um dia que eu vou ter mesmo, um dia de ficar em silêncio, de querer só estar com meu filho. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. E tem dia que você quer. Ah, passou 5 anos, um dia eu acordei e queria estar com ele. Você sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, engraçada, né? Apesar de. Mas é engraçado assim. Eu fui dar uma palestra e tinha uma mãe. E eu não a conhecia e não a conheço. E o filho dela havia falecido há 10 anos. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, me ligaram e falaram assim: ó, uma pessoa conhecida, e falou assim: Tereza, acho que não fez bem para uma mãe que estava na palestra. Ela saiu da sua palestra e no mesmo dia ela postou uma foto no Face do filho. Ela nunca fez isso. E aí eu disse para essa pessoa: ela está bem, a palestra fez bem para ela. Ela deu existência para o filho, ela se deu o direito do filho existir onde ela quiser. E um filho pode existir onde uma mãe quiser. Eu falei, a questão é sua, não é dela. Talvez ela tenha acreditado por 10 anos que ela tinha que esconder esse filho. E um exemplo que eu sempre dou é assim: o meu filho mora em São Paulo e eu falo sempre nele. E ele está ali, há 2 horas. Alguém que o filho está na eternidade não vai poder falar? Eu, que o meu está há 2 horas, posso falar. E você, Amanda, que o Gabriel não está aqui, a não ser na sua alma. Você não pode ficar falando dele eternamente, a hora que você quiser. É injusto, entende, Amanda? Entendo A gente perfeitamente. é o contrário. É um direito até maior dessa mãe falar desse filho. Porque o que ela tem dele é a memória. É assim que ele fica vivo. Não é isso? É isso.
Esse é um ponto interessante porque, assim, toda mãe gosta de falar dos seus filhos. E todos os filhos também gostam de falar das suas mães que partiram, né? O... É uma forma, é como você diz, é uma forma de manter a pessoa viva dentro de nós. E por isso que a gente precisa, deve, na verdade, aproveitar o Dia das Mães para fazer isso, para Sim, lembrar. sim. E porque se você não puder falar da pessoa, como é que ela vive? Sempre você sozinha e pensando nela. Mas por que que ela não pode existir com as outras pessoas? Se ela é amada, por que que os nossos mortos não podem conviver com a gente? Se eles sempre farão parte da nossa história, não é isso? Eles estão Sempre. na nossa história, por que que eles não podem estar aqui com a gente? Por que a gente não pode jantar e falar de quem está aqui de uma outra forma? Não é isso? Com certeza. Eu lembro, você falou agora e o Nando Reis, ele escreveu um trecho de uma música bem bonito que ele diz assim: E quando eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti. Não é E lindo? É é lindo, isso, né? né? E não me mate mesmo, né? É a oração que você deu início à live, né? Continuem falando de mim. É Santo Agostinho, há quantos anos isso, né? É, Então, eu acho que as pessoas têm dificuldade com a morte. Elas entendem que o Mia Couto tem uma frase que eu acho linda, né? O esquecimento é a derradeira morte, que eu acho que é o que mostra tão bem aquele filme A Vida é uma Festa, né? Quando a pessoa vai sumindo, é quando você não lembra dela. E a gente some. Se eu pensar, quem foi minha tataravó? Não sei. Ela já sumiu, ninguém fala nela. Eu sei quem foi minha avó, porque a gente fala nela. Então, quando a gente para de falar, é porque está sumindo quem me conhecia. Como me disse uma vizinha, uma senhora, uma vez. Ela falou assim: é muito difícil envelhecer, porque quem eu posso falar das histórias vai sumindo. E eu não tenho ninguém que viveu a história que eu vivi. Eu vou ficando sozinha. E eu fiquei pensando, é verdade, né? As pessoas vão sumindo. Então, assim, se quem eu amo tá vivo, tá comigo sempre, vai estar. Eu acho que é um amor sagrado. O amor é sagrado, né? O amor é sagrado. Por que que eu não posso falar? Por que que eu não posso ter fotos pela casa? Por que que eu não posso um dia entrar num quarto, pôr a música ouvindo e chorar e ter saudade? Posso, não é? com certeza. Então, acho que as pessoas precisam aprender a lidar com a morte. E que quem perdeu tem a clareza disso, que não está errado falar, não está errado. É as pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. É por isso que a gente ouve aquelas frases infelizes, né, Tereza? Às vezes, as pessoas, como a nossa sociedade não é educada para a morte, a gente não sabe o que falar quando uma pessoa que a gente conhece perde alguém importante. E aí eu ouvi isso na morte do meu filho, né? Você tem que ser forte, Deus quis assim, ele está no lugar melhor. Essas frases que hum, não fazem muito sentido para quem está vivendo aquilo ali. Você deve ouvir muito essas frases também, né? As reclamações de pessoas que a Isso, sociedade mal educada não é proposital. Eu não sei, eu sei que as pessoas não têm a intenção de magoar nem de ferir. Elas falam porque elas não sabem o que falar. Mas muitas vezes é melhor ficar quieto, oferecer um abraço, um ouvido atento, um colo, do que falar alguma coisa assim, né? sim, exatamente. Você está ali, vivendo a maior perda da sua vida, e alguém fala para você. Foi Deus que quis assim, né? Eu não vou entrar nem nesse mérito, porque cada um tem uma crença, cada um vai pensar de uma forma, mas eu não quero saber disso na hora. Eu tô desesperada, eu tô desorganizada. Eu não sei o que fazer com aquela dor, tá explodindo. Eu acho que assim,
Se a gente pudesse fazer um desenho, seria um coração sangrando, né? Independente da religião, qual é o símbolo da dor? É Maria acompanhando o filho no Calvário, não é isso? Sim, Então, por que esse é o símbolo da dor? Porque esse é o símbolo da dor mesmo. Então, assim, não diga para alguém que acabou de perder uma pessoa, não interessa se é filho, se é mãe, se é pai, se é avó. Tá melhor assim, tá, mas eu não quero saber se tá melhor assim. Eu queria aqui comigo. Nesse momento eu queria. Pode ser que amanhã, se a pessoa estava em sofrimento, eu repense e diga, não, estava na hora de ir, estava sofrendo muito. Pode ser, mas não sei se eu vou que eu ainda estou dando a Deus. Eu estou chorando a perda, nem estou chorando a falta ainda. Então, nesse momento, eu não quero saber disso. E a gente tem que se dar o direito de falar, olha, não quero que fale isso. A gente tem que se dar esse direito, não é? sim. É esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, né? De educar a sociedade, de autorizar as pessoas a viverem os seus lutos de uma forma integral, de uma forma plena, para que elas possam um dia ressignificar isso, né? Amanda. E eu acho que se quem foi embora pudesse continuar vivo, facilitaria muito esse depois, sabe? Como Porque assim? eu acho que assim, na hora as pessoas não devem falar nada. E depois elas querem que você enterre de novo. Você começa a falar no assunto, as pessoas não sabem o que fazer. Passou um mês, dois, três, né? Você começa a falar no assunto, as pessoas falam assim, ai, mas começa a mudar de assunto. Então, mas eu não quero mudar de assunto, eu quero falar nisso. Eu quero falar, falar, falar. Não é assim quando alguém separa? Você fica falando, falando, falando no ex. Alguém tá namorando, você fica falando, falando no ex. Perde o emprego, você fica falando, falando, olha, eu perdi emprego. E você fica repetindo aquilo até você conseguir, de alguma forma, suportar aquilo que você está vivendo, né? E aí, enquanto você não suporta, você vai falar de um jeito que é pesaroso mesmo. Você está em luto. E se as pessoas dessem esse espaço, as pessoas que chegam ao consultório são pessoas que não têm espaço para falar. As pessoas não querem ouvir. Então, não é só o momento ali dizer a frase, dizer frases que não são eficazes, que não são adequadas para aquele momento. É depois também você dar ouvido para essas pessoas, deixar ela falar em quem ela ama, deixa ela contar a história. Ai, porque minha filha fez isso, minha filha fez aquilo. É mesmo, senta, ouve, que é o que os velhos fazem, né? A pessoa perde sei lá, ela tem 80 anos, casou com 20. Perdeu um marido que ela viveu 60 anos. Ela não sabe nem lembra como é viver sem ele. Ela não lembra da vida dela sem ele ao lado, né? Porque ela tem 60 com ele e 20 sem ele. E aí eu lembro de um menino que me perguntou, ó, minha avó não para de falar no meu avô. Como que eu ajudo ela? Eu falei, faz uma garrafa de café, um bolo, senta e passa a tarde falando do seu avô com ela. E ele começou a rir e falou, mas eu achei que isso faria mal. Eu falei, não, é o amor dela. Senta e fala, vó, tô aqui a tarde inteira para você falar do meu avô. É assim que a dor começa a virar rio, né? Senão ela vira lago, fica parada. Não é isso? Quando a gente fala, fala, fala numa coisa, parece que aquilo vai acalmando, vai tranquilizando. Não é assim? Vai fazendo. Isso, esse é o movimento de transformação, né? Porque eu costumo dizer que a dor, a morte, ela não encerra o relacionamento. Só que você pode abandonar o relacionamento, esquecer dele. E esse não é o ideal. O ideal é que você transforme esse relacionamento. E é dessa forma, né? É falando, é homenageando aquela pessoa, fazendo aquela pessoa fazer parte da sua vida, continuar a fazer parte da sua vida de outra forma. Exatamente, Amanda. Você só vai conseguir
suportar a ausência de alguém que você ama muito, se você conseguir estabelecer outro tipo de conexão com essa pessoa. Se você perdê-la quando ela morre, você não suporta. Então, eu vou dizer que um luto muito extenso, eu posso ter perdido a conexão, eu não consegui encontrar outra forma de me conectar com aquele que eu amo. E eu tenho que encontrar. Porque eu não tenho que me despedir de um filho. Eu não tenho que me despedir de uma mãe. Porque, assim, se você olhar para você, quantas partes da sua mãe tem aí? Como que você vai dizer que ela não existe aí? Se você não acessar isso e perceber que a sua mãe sempre vai estar aí, você perdeu a conexão, né? Se o Gabriel, você não acessar, se conectar com o Gabriel de outra forma, você perdeu ele. E aí você perde duas vezes. Então a gente tem que ter formas de conexão. Tem que ter formas de conexão, senão você não aguenta. Não é isso? Disso eu entendo muito bem, porque eu consegui, né? Eu convivo com o meu filho, ele faz parte da minha vida. E quando alguém me pergunta se eu tenho filhos, eu respondo que sim, porque eu tenho. E eu poderia, no início, eu ficava em dúvida sobre o que responder, porque como ele é filho único, eu ficava em dúvida. E depois eu fui me conscientizando que não, né? É você colocar a sua mãe no lugar dela, é colocar o seu filho no lugar que é dele. Eles não perdem os seus lugares porque morreram. Não, em nenhum tempo, sabe, Amanda? No sábado eu devo publicar o relato de uma mãe no Laços de Lutos. Eu vou pegar no site, mas eu vou compartilhar. Ela perdeu bebês gêmeos. Né? Eles nasceram e o tempo de vida deles foi assim, foi muito rápido. Eu tô falando desse tempo que a gente não tem na Terra. Mas se qualquer pessoa perguntava para ela, você tem filhos? Ela ficava pensando, né? Mesmo que seja uma perda gestacional, tenho. Tem. E provavelmente ele tem um nome. Se houve tempo, eu pensei no nome. O meu filho nasce quando eu já penso no nome dele. Quando eu já imagino a carinha dele. Nem que fosse uma perda de 3 meses, de 2. Eu idealizei, eu imaginei coisas para ele, ele está nascido aqui dentro. E é outra coisa grave que, né, a Gabriela Caselato fala tão bem, um luto não reconhecido. Porque as pessoas não reconhecem uma perda gestacional como um luto, mas é um luto. É o filho que não vai vir, que eu não vou conhecer o rosto. Né? Então a gente tem que parar com isso, de colocar como eu. Por isso que eu comecei dizendo que eu tenho muito respeito e que eu não imagino essa dor. Porque eu já acho um desrespeito se você fala, imagina, Amanda. Não, eu não imagino, eu não perdi um filho, como que eu imagino? Não, e não dá para imaginar mesmo. Não Não, é. não dá. Quem fala isso está falando realmente da boca para fora, porque não dá para imaginar. E por isso eu acho que até é um desrespeito quando você fala imagina. Você não fala por mal, mas assim, você não imagina. Para que você não imagina nada. Não é isso? É isso. Eu recebi uma pergunta aqui. Alguém estava comentando sobre os reflexos que a pandemia ela tem trazido, né? Esse momento que a gente está vivendo, de muitas mortes, de muitos lutos, isso está refletindo na nossa própria história, né? E aí eu fico mais sensível e eu acabo revivendo algumas coisas do meu próprio luto. O que a gente pode fazer, talvez, se há alguma coisa a ser feita para minimizar esse impacto, Tereza? Olha, Amanda, é difícil, porque assim, é um luto coletivo que está acontecendo, né? Você tinha uma vida, que você ia à padaria, que você ia ao açougue, enfim, que você fazia coisas que você Trabalhar, dava atenção, né? Eu nem vou no trabalhar, mas assim, que você, coisas banais que você não prestava atenção, que você fazia, mas você fazia.
E talvez você não ligue de não fazer, mas não ter a escolha de fazer mexe com você, porque você é tolhida na sua escolha. Olha, então você não pode fazer isso. E aí eu acho que, assim, tudo tem um lado bom e ruim, né? Quando é importante assistir o noticiário, se manter informado, mas às vezes começam a trazer coisas que eu não sei se elas são necessárias. E que isso vai deprimindo, porque vai trazendo essa questão da perda de uma maneira muito intensa, muito trágica, né? Porque já é triste. Eu acho que essa perda agora, nessa pandemia, ela é triste porque ela é solitária, principalmente. Você não pode ter o abraço do outro, então estão se revendo esses rituais, de ser online, enfim, várias alternativas, mas é uma solidão de quem está morrendo, de quem está vivendo o luto, então é muito triste. Então, acho que o que a gente pode fazer é tentar direcionar. Eu vou assistir uma vez por dia para ver como é que tá, e depois tentar fazer coisas, não que acham que eu tenho que fazer, mas que me fazem bem. Né? Eu não vou falar para você que você tem que ler um livro, fazer um curso, se você vai sentar e fazer um crochê e é isso que te faz, terapeuticamente faz bem. Ou, não, você tem que assistir a série tal. Não, não quero. Eu quero ir lá mexer nas minhas plantas, replantar tudo, molhar. Bom, é isso que te faz bem? Faça o que te faça bem, né? No tempo que você tem disponível. Né? Tem um tempo que você vai acabar tendo que fazer coisas que você tem que fazer mesmo, que é a organização da casa, um trabalho. E no tempo livre tenta fazer o que te faz bem, não o que acham que te faz bem. Porque isso também cansa, não é? Ter que fazer. Isso cansa. A gente já está muito sobrecarregado. E entender que isso passa, isso vai passar, né? A gente tem que acreditar que vai passar. A gente tem que ter esperança, não é? Perfeito. É a gente descobrir recursos para poder enfrentar isso, esse momento, né? Esse momento que é passageiro. Eu acho que em qualquer dor, né? Ela vai trazer mesmo a sua perda também, porque tudo tá falando de perda em volta de você, da sua vida, das pessoas que estão morrendo, dos hospitais, de tudo. Então eu acho assim que qualquer dor, ela vai fazer com que a gente lide com a relação que nós temos com o tempo, não é isso? O tempo, esse senhor, né? Esse senhor que entra na casa da gente e fala, então, calma. E a gente fala, não, mas eu não estou suportando. Então, mas amanhã vai ser diferente. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Então, assim, à medida que o tempo passa, eu acho que isso é generosidade com a gente. Falar, não, mas hoje não está um pouquinho menos. Pode não estar melhor, tá, Amanda? Mas não está um pouquinho menos pior do que ontem? Se estiver menos pior, já tá bom. Eu acho que a gente Uhum. tem que deitar e tentar agradecer qualquer coisa, mesmo que seja o banho. Mesmo que seja o banho, não é? Eu tenho um diário da gratidão. Olha que bacana. Todo dia eu escrevo, hoje eu sou grata por isso. E aí eu detalho alguma coisa, né? Porque se a gente parar para refletir, a gente todos os dias tem alguma coisa para agradecer, ou várias, mas a gente pode Mesmo que listar seja o pelo banho. menos uma. Exatamente, por isso que eu falei, mesmo que seja o banho. Sabe, acho que a gente entra muito pouco em contato com o que a vida nos oferece. Então, às vezes, eu até brinco com meus pacientes: olha, vai tomar banho, apaga a luz do banheiro. Lembra que tem uma água que cai no seu corpo, que ela é boa, né? Porque a gente não lembra. A gente vai automático até o banho, né? Você tá ali, assim, sai, pronto. Você não sabe nem o que aconteceu ali, nem que a água caiu em você. Então, acho que a gente tá ficando desligado das coisas e aí a gente não aguenta. A gente vai entrando numa vida muito automatizada, a gente não aguenta. Não é Mas isso? dá para resgatar isso, né? Dá para resgatar. Um diário de gratidão é um resgate, né? Você se obriga a olhar para uma coisa boa naquele dia. E sempre pode ser muito pequeno. Acho que isso é muito importante dizer, não é? Sim, e os seus textos, eles falam muito disso, né? Tem uma pessoa uma filha,
que o momento de conexão com a mãe dela é tomar uma xícara de café. Porque a mãe dela gostava muito de sentar e degustar, saborear um café no final da tarde, né? E depois que a mãe dela partiu, ela descobriu que esse pode ser o ritual dela com a mãe, fazer isso. Olha que É uma bonito. pessoa, uma pessoa muito especial, inclusive que ama os seus textos, ama os seus livros. Que Que bonito você isso, fala muito, você fala muito, né, do café, da roupa no varal. Paulo. Porque eu acho que é assim, Amanda, qual é a nossa tendência? Minha mãe fazia uma comida que eu amava. Meu filho amava muito a comida tal. Qual é a tendência das pessoas? Evitar. Aí eu não vou mais fazer isso porque me traz. Mas como que o meu filho ou a minha mãe vai poder estar na minha vida se eu não exercitar isso? Então eu vou fazer a primeira vez, vai ser muito doloroso. Mas a segunda, quem sabe eu consigo conversar com a minha mãe ou com o meu filho e falar: olha o que eu estou fazendo, você, hein? Lembra que você. Eu posso conversar. Isso não é loucura. E aí eu vou exercitando de trazer a pessoa para minha vida através do que ela gostava. É assim que ela fica. E se a gente não exercita, sempre vai virar um lugar que é interditado, que não pode existir. E esses rituais, eu chamo isso de ritual, né? A Adriana me ensinou que esses são rituais, que não tem nada a ver com prática religiosa. Os rituais, eles fazem parte da humanidade desde sempre e não tem necessariamente nada a ver com religião. Mas são momentos, são situações que a gente cria para poder simbolizar aquilo, vivenciar aquilo, simbolizando de uma forma especial. Tem uma filha que perdeu a mãe dela e essa filha, ela não tinha muito, assim, muitas ideias, não tinha muito como ela não tinha muita fé, porque geralmente as pessoas acendem uma vela, fazem uma oração. Essa é uma forma muito comum de ritualizar, Olha né? que. E ela não tinha isso, então ela não tinha fé, ela não acreditava em nada. Então o que ela fazia no Dia das Mães, por exemplo, era se vestir de amarelo e enfeitar a casa toda com flores amarelas, porque era a cor preferida da mãe dela. Quando você pensa, eu achei lindo isso. Que homenagem! Como que a mãe não vai estar presente no amarelo que ela amava? O que acontece quando eu não falo no luto, quando eu não deixo ele se aproximar, quando eu finjo que não existe? Então, eu não vou fazer nada que lembrava o meu filho. Eu não vou fazer nada que lembrava a minha mãe. Você aguenta viver sem essa pessoa mesmo? Porque é isso que você está fazendo. Você está fingindo que não existiu para aguentar viver sem essa pessoa. Então, é como se eu negasse a história que eu tive com aquela pessoa. Hoje eu estava fazendo café, tinha uma moça aqui, e eu falei assim para ela, gozado, foi mesmo. Eu falei, toda vez que eu sinto o cheiro do café, eu lembro da minha avó. E ela tinha um café muito bom. E aí ela começou a rir, ela falou, essa avó era de roça? Eu falei, e o pessoal de roça faz muito café, né? Então, assim, aquilo, eu falei, nossa, eu nunca me dei conta disso, né? E eu falei, mas é isso. O cheiro do café atrás da minha avó. Porque essa coisa da roça, né? Quando o cheiro. Então, assim, como que eu vou viver sem ela, se eu gostava tanto dela? Como que eu vou deixar? Como que eu não vou falar? Então, as pessoas que. Pode acontecer, do mesmo jeito que você falou, alguém tá há 20 anos em luto, pode acontecer alguém que não se aproxima da dor, não se aproxima do luto. E aí eu acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer é: onde foi parar quem eu amava? Onde está? Porque eu não aguento viver sem os meus mortos. Se você olhar aqui, na minha sala preferida, tá os quadros dos meus bisavós e dos meus avós. Se você for na minha copa, tem um quadro enorme do meu avô. Então, assim, os meus mortos eu quero que fiquem por perto. Eles me contam quem eu sou. Então, eu acho que é difícil você julgar. Óbvio, você não deve nem julgar mesmo. Mas se eu me afasto do luto, é porque eu me afasto de qualquer dor. E ela pode, o que pode acontecer? Qual a consequência disso? Não sei, talvez virar um sintoma.
começar a ter uma pressão alta. Tudo que é não dito vai para algum lugar. Então, eu posso começar a ter pressão alta, posso começar a ter ansiedade, não sei. Ah, mas vai ter? Não sei, necessariamente não, mas eu posso ter. Porque eu estou trancando o que está pedindo espaço. Não é isso? E toda vez que a gente Exatamente. fica trancado, não pode ser confortável, apesar de parecer. Não é? Com certeza. A Marisa Monte, ela já disse, né? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. É bem o que eu sinto, assim, com relação ao meu filho, e é bem o que eu sinto com relação às pessoas com quem eu convivo que perderam pessoas amadas também. Falar dessas pessoas acalma, ajuda a viver, dá forças, dá sentido e significado à nossa vida. Eu E costumo não dizer, quer dizer... Tereza, que é. Oi? Pode falar, mano. Não, eu costumo dizer que é por causa do meu filho que eu me levanto da cama todas as manhãs. E ele não tá mais aqui, eu sei disso. Mas é por causa dele, pelo amor que eu tenho a ele, pela gratidão que eu tenho de ele fazer parte da minha vida, em honra a tudo que nós vivemos e tivemos. Eu continuo levando a vida de uma forma muito. Eu consegui, na verdade, depois de um processo de elaboração do luto, através da terapia, isso não foi simples, não foi fácil. Eu costumo dizer que é um caminho árduo, duro, difícil, mas é possível. É possível e eu sou o exemplo vivo disso, né? De que o amor, ele consegue conviver com a dor e dar um sentido à sua vida. É bonito isso que você fala, Amanda, porque assim, você levanta por ele. E se a gente fosse colocar, eu não sei, eu quero que você discorde ou não. Não é justo ele ter ido, mas também não é justo que eu não fique com ele. Porque senão é como se o Gabriel se responsabilizasse pela sua desistência. Entende? Sim, Claro que não, mas assim, claro que ele não está se responsabilizando, mas assim, não é justo o Gabriel ter ido, mas não é justo com ele que eu não continue, já que essa vida é minha e eu tô aqui. Então, deixei o Gabriel ficar de algum jeito, né? E ele me ajuda a continuar. Isso não quer dizer que foi justo ele ter ido cedo. Pode ser injusto, e é injusto, não é? Eu acho que qualquer filho que vá antes da mãe é injusto. Se a gente for pensar o que é justo, né? Pensa numa roupa, ela tá justa, tá boa, tá? Ela ficou certinha. Qualquer coisa que ou me aperte muito ou sobre, não tá adequado, né? Pensa num sapato que carrega os seus pés, que carrega o seu corpo. Então, assim, qualquer coisa que eu diga, não é justo um filho ir. É o seu futuro que foi embora, né? É a sua continuidade. Mas o que que eu faço com a minha vida, que é minha, por respeito a esse amor que eu tenho pelo Gabriel? O que que eu faço com os meus dias, com as minhas horas, não é? sim, Eu acabo perfeito. elas, eu paro de vivê-las, deito numa cama. Mas aí será que é justo o Gabriel existir dessa forma? Talvez E não. ser responsabilizado por isso, né? Sim, sim. Então é muito bonito quando você fala isso. A gente tem que começar a se encaminhar aqui para o fim, ou então a gente começa outra. Não sei como é que a gente vai fazer, que o nosso tempo já está acabando e o Instagram ele derruba a gente, né? Derruba. Quando chega no horário. Para a gente terminar, então, eu vou pedir para você dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, uma mensagem sobre o Dia das Mães, para essas mães que não estão fisicamente com seus filhos, como eu, e para esses filhos que não têm as suas mães presentes fisicamente também, no domingo. O que que você diz para a gente? Que o amor é sagrado. E se ele é sagrado, ele tem o direito de existir em vários oráculos, em vários altares da sua vida. Então, assim,
Se você quer pôr a fotografia do seu filho, colocar uma música que ele gostava, fazer a comida da sua mãe e falar: mãe, onde você tá? Olha só o que a gente está fazendo. Ou pôr uma toalha que ela te deu, que é linda, sabe? Ah, ou não, hoje eu vou pôr a colcha que a minha mãe gostava. Não sei, são várias coisas. Ah, hoje eu vou espalhar o perfume do meu filho na casa. Ou encher a casa de amarelo, que eu achei isso maravilhoso. Se dê esse direito. Não mate novamente quem merece ficar. Estabeleça outro tipo de conexão com quem você ama. Deixe que a pessoa fique. Ela merece ficar. E eu acho que ela deve ficar até o último dia. Uma mãe nunca vai se despedir de um filho e nem um filho de uma mãe. É a história dele, né? E é a história dessa mãe. Então, dê vida a quem está. Porque está, está mesmo. Devido a isso, né? Vocês me acompanham no Laços e Lutos. Acho que o que eu tenho tentado fazer é dar existência justamente lá na página. Eu sempre tento dar existência tudo que eu Laços e Lutos, isso. O livro eu tenho comigo, né? Não tá mais na editora, não tem mais à venda, mas tem comigo. Aí é só entrar no Laços e Lutos e mandar um direct, mandar uma mensagem. O que eu tento fazer, e eu espero estar fazendo de alguma forma, é dar existência para quem vocês amam. E de um jeito que seja suave, que eu acho que a pessoa merece ficar de um jeito bom, de um jeito gostoso. E um jeito gostoso não quer dizer que às vezes eu não chore, que às vezes eu não me entristeça. Autorize a existência de quem vocês amam. É isso que eu fecho dizendo isso. Autorize a existência de quem vocês amam. E quem não der conta disso, infelizmente não é um problema seu. É um problema da pessoa de como ela lida com a morte. E com a vida que acontece depois da morte, não é? Com Amanda, obrigada certeza. pelo espaço, agradeço muito, agradeço a todas Eu as que pessoas agradeço. também. Te admiro muito, te Beijo em respeito todos, muito. um beijo em todos e que todos tenham um bom Dia das Mães. Feliz Você Dia das Mães para você, viu? Oi? Feliz Dia das Mães para você. Obrigada para você também, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo grande. Beijo.